professor. Me ouve bem? Say you love me, baby, just not like you love me. Think of me fondly. Bom dia, professor. Bom dia, doutor Danilo. Tudo tranquilo? I hope you're happy, not like you were with me. I'm selfish, I know I can't. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy. I wish you all the best, really. Say you love me, baby, it's not like you love me. Think of me fondly when your hands are on her. Happier, happier, but don't be happier. I hope you're happier, happier, so very happy. But don't be happier. Bom, vamos lá. Por mim, estou no ponto. Creio que esteja no ponto. Bom dia, o povo que está entrando aí ainda. Tudo começando a entrar. O que eu posso ajudar vocês? Ajudá-los. Bom dia, professor. Bom dia, dona Isabela. Já é para falar a dúvida? Fiquem à vontade. Professor, quando eu estava estudando sobre hipercalemia, que aumenta a concentração de potássio, quando é que ela pode causar fraqueza? E como é que ela causa fraqueza muscular? Tá. Deixa eu projetar isso aqui, que eu estou com uma telazinha aqui para ficar mostrando a vocês. Para ficar mais fácil. Conseguem ver a tela? Sim. Pessoal, a história do potássio, uma hipercalemia causando potássio. Deixa eu fazer direito. Então, um aumento na concentração sérica de potássio. Isso aqui vai gerar o que a gente chama de acomodação, que é o que a gente já explicou, acho que umas 3, 4 vezes, quando volta do intervalo. Acomodação. Tudo começa, primeiro a gente tendo que saber os canais de sódio, tá? A gente tem um canal de sódio, imaginem que aqui está a membrana, certo? Isso aqui é um canal de sódio. Então, você tem no canal de sódio, você tem uma comporta que é chamada comporta de inativação, porque ela está na parte interna e ela fica aberta. E você tem na parte externa, na face externa da membrana plasmática, você tem um canal, a comporta de ativação, tá? Que em geral, essa comporta, ela está fechada. Então, o que acontece? Quando essa célula recebe um estímulo, essa comporta de inativação ela se fecha, essa comporta de ativação abre. O grande ponto é porque essa comporta de inativação ela é muito lenta em relação à outra. Ou seja, vamos fazer um passo a passo, seria mais ou menos. Considera ainda que isso aqui seja uma membrana plasmática, tá? Então a gente tem toda essa parte interna e essa parte externa.
Então, vê só. Tá lá aberto, tá lá fechado. Recebeu um estímulo. Se recebeu o estímulo, isso aqui se abre. Então, o que que vai acontecer? Isso aqui se abre muito rápido e aqui vai se fechando lentamente. Tá? Resultado, quando essa comporta de inativação ela se fechar, não passa mais sódio por esse canal. Nessa condição aqui, numa condição de uma célula polarizada, não passa também porque a comporta de ativação ela está fechada. Ela precisa estar aberta. Quando recebeu o estímulo, ela abriu e ela abriu rápido, então começa a entrar. E como essa inativação fica fechada, ela se fecha muito lenta, então passaria muito sódio para dentro da célula. Tudo bem? Por que está falando disso se na verdade estamos falando de um aumento de potássio? Muito simples. Senhores, quando uma célula, quando um indivíduo tem uma grande quantidade de potássio, tem hipercalemia, o que deveria acontecer? Então, se tem muito cálcio fora, você começa a sair, permitir a saída de cálcio muito mais lentamente. Então a célula ela começa a ficar positiva, começa a ficar positiva, começa a ficar positiva, mas de uma forma de certa forma lenta. Isso faz com que, por exemplo, esse potencial de ação chegue praticamente ao limiar. Então, o que esperaríamos aqui? Que ela despolarizasse e fizesse toda aquela brincadeira. Só que não acontece. Por que que não acontece? Porque, na verdade, os canais de sódio, eles já estão sendo ativados, só que de uma forma mais lenta. Quando você tem um potássio, ele ativa de forma mais lenta, ou seja, já vem acontecendo a ativação daquele canal aquela comporta de inativação. Então, quando chegar neste ponto, não entra mais sódio porque a comporta de inativação ela está fechada por causa de uma despolarização, se a gente puder dizer assim, que aconteceu por conta do excesso de potássio. Então, não tem passagem de sódio. Você não teria a despolarização. Ela continua subindo sem necessariamente ela ativar a célula. Por isso, uma fraqueza muscular. Ela não consegue ativar a célula. Entenderam? Ou não? O senhor pode repetir só esse finalzinho, rapidinho. Isso. Eu pedi para repetir também a mesma coisa. Pessoal, se tem um aumento de potássio sérico, consequentemente, o que vai acontecer com a célula? Tende a acontecer uma despolarização. Por quê? Eu tenho muito cálcio ou muito potássio fora da célula. O grande problema é que o gradiente de concentração ele começa a não ser no nível que tinha antes. Então sai menos potássio. Se sai menos potássio, fica mais potássio dentro. Então a célula vai tendendo à despolarização. Tá? Quando chega no limiar, o que deveria acontecer? Você ativar os canais de sódio. Então a célula vai fazer o overshoot, né? Ela inverte as cargas. Só que o problema é que, como já vem subindo lentamente, você já tem uma ativação dos canais de sódio, em especial da comporta de inativação, o que não permite a passagem do sódio. Ela vai ativando, fechou. Por mais que você ative esse canal, ainda assim não entra sódio porque a comporta de inativação está fechada. Tudo bem? Ok, professor. Eu Então, entendi, professor. Não entendeu, Danilo? Não, entendi. Vai, Isabela. Fala, não, Isabela. entendi. Então, deixa eu só passar para fechar. Então, isso acontece quando tem muito potássio no sangue, não é isso? Hipercalcemia, né? Pode ser alguns casos, tá? Potássio é um deles. Que outro íon, que outro cátion intracelular a gente teria? Cálcio Não. intracelular. O cálcio está isolado no retículo sarcoplasmático. Pois é. Potássio. Sódio? Não. Não sei não. Sódio é fora. Pois é, sei não. Magnésio. Magnésio. É outra possibilidade. Entendi.
Obrigada. O que mais? Eu tenho uma dúvida. Professor. Pode ir. Não, é só uma coisa rapidinha. É porque eu mandei 3 questões para Amanda, pedi para ela mandar. Teria como depois o senhor responder elas, por favor? Ela me disse que já mandou. Eu enviei no grupo, professor. Ah, mandou aqui agora. Deixa eu dar uma olhada. Potencial terapêutico para estudo. Eu vou projetar isso aqui, talvez fique mais fácil para todo mundo ver, né? Deixa eu projetar para todo mundo. Um fármaco experimental está sendo testado como um potencial tratamento terapêutico para a asma. Fármaco experimental, tá. Os estudos pré-clínicos, testes em animais antes de serem utilizados... Aqui não tá aparecendo, não. Não está aparecendo. E agora? Agora deu Tá. certo. Os estudos pré-clínicos, testes em animais antes de serem utilizados em ser humano, mostraram que o fármaco induz um relaxamento das células musculares lisas, traqueais, suínas, pré-contraídas com acetilcolina. Qual dos seguintes mecanismos de ação é o que tem maior chance de induzir o efeito? Então, o que está acontecendo? Os estudos pré-clínicos mostraram um fármaco relaxamento da musculatura lisa traqueal, pré-contraídas pela acetilcolina. Tá. Diminuição da acetilcolina, diminuição da afinidade da troponina pelo cálcio, diminuição da permeabilidade do potássio pelo sarcolema, aumento da permeabilidade do sódio pelo sarcolema, inibição do cálcio ATPase no retículo sarcoplasmático, estimulação da adenilciclase. Tá. Senhores, o que é troponina C? É uma parte da troponina que vai se ligar ao cálcio e vai mudar a conformação da troponina. Aí a troponina aí que estava ligada à tropomiosina vai mudar a conformação, aí o sítio de ligação entre a actina e a miosina vai ficar livre e vai fazer a contração. Boa. E aí, No músculo você... né? Mas no músculo liso não tem, né? Isso que eu ia dizer. Não Mas, sei. se você diminuir a afinidade Não, então, da troponina C, consequentemente, você teria um relaxamento, né? Uma fraqueza muscular. Só que tem um problema nisso aí. Estamos falando de troponina C que não tem no músculo liso. Isso. Descartado. Diminuição da permeabilidade do potássio pelo sarcolema. Se eu diminuir a permeabilidade, o que acontece? O que é eu diminuir a permeabilidade? Vai ficar mais positivo dentro da célula? O interior da célula tende a ficar mais positivo. Que não vai sair tanto, né? Que não vai sair tanto. Então, tende a ficar positivo. Isso despolarizaria, consequentemente, ativaria a célula. Errado. Aumento da permeabilidade do sódio pelo sarcolema. O que aconteceria? É a mesma ideia. O sódio vai entrar. Aumenta o influxo de sódio, consequentemente, ativação celular. Inibição inibição da cálcio ATPase pelo retículo sarcoplasmático. Cerca. Tá? O que isso aí implicaria? Inibição da cálcio ATPase no retículo sarcoplasmático. Não permitiria a contração do músculo liso? Não. Não ia permitir o relaxamento, ele não ia voltar o cálcio para dentro do retículo. Exato. O que a cálcio ATPase faz? Ela puxa do citoplasma para o retículo sarcoplasmático.
Se você inibe isso aí, mantém maior uma quantidade de cálcio no citoplasma. Se mantém mais cálcio no citoplasma, a tendência é que permaneça ou aconteça a contração muscular. Tudo bem? Então, a letra correta? Mas ele não Adenina- está dizendo na questão que vai induzir o relaxamento? Então, vai induzir o relaxamento. Se você... Essa é a proteína que vai quebrar, é a acetilcolina? O quê? Adenilato ciclase? Não. É qual ela? Que vai quebrar o quê? Não, qual é o que é que a adenilato ciclase faz? Que eu não tô lembrando agora. Vocês lembram de que a gente falou que tinham dois sistemas enzimáticos, um para contração e um para relaxamento no músculo liso, Sim. certo? Eu acho que eu tenho uma imagem disso para ficar fácil. O adenilato, ele vai estimular a inibição da contração. Eu não digo nem que o relaxamento em si, mas a inibição da contração. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ai, não tá aqui. Não tem o negócio. Não tem a sequência que eu queria. Tem que procurar no livro. Eu vou procurar e eu mostro para vocês daqui a pouco. Vamos para a próxima. Mas tudo bem com as outras alternativas? Tranquilo. Uma mulher de 56 anos de idade com fraqueza muscular intensa é hospitalizada. A única anormalidade nos valores laboratoriais consiste na elevação da concentração sérica de potássio. O aumento de potássio sérico provoca fraqueza muscular. Isso a gente acabou de falar, né? Tem dúvida ainda sobre isso aqui? Não, mas qual seria a alternativa certa? Só para ter certeza mesmo. Letra F. Letra E, né? Fi. Professor, mas por quê? Tudo bem? Professor, mas por Professor, quê? Porque você como falou disse que... Pessoal, Aquela das palavras ali. quando chega no limiar, ativam-se os canais de sódio. Sim. Só que o problema é que já vem com o canal de inativação ativado. Ou seja, a célula está entrando em despolarização, quando chega lá, você ativaria o canal de sódio. Só que o problema é que já está fechado a comporta de inativação. O canal de sódio ele está fechado em um momento de despolarização. Mas o que tem a ver hoje de potássio? O que acontece quando eu aumento a concentração de potássio no extracelular? O interior da célula fica menos negativo e tende a despolarização. Exato. Você aumenta a quantidade de potássio fora da célula, você diminui o gradiente de concentração. Ou seja, o potássio se mantém mais dentro da célula, consequentemente, despolarização. Ok, então o grande diferencial, no caso, é o sódio, né? Como assim? Por exemplo, se a gente fosse analisar a questão da tetania e a questão da fraqueza muscular. A grande diferença em relação é porque na fraqueza muscular os canais de sódio já estavam abrindo,
Aí já está inativado porque fechou a comporta, né? Porque você já teve a comporta de inativação, entre aspas, ativada. Ela já está fechada. Então essa é a grande diferença. Esse é o grande problema. Ok. Obrigada, professor. Quando você despolariza através de entrada de sódio, você despolariza muito mais rápido. Quando você despolariza de uma forma relativamente lenta, ou seja, vê que a célula vai ficando cada vez mais positiva, cada vez mais positiva não, cada vez menos negativa, cada vez menos negativa, menos negativa, vai chegar um momento que as comportas de inativação, elas são acionadas, então elas se fecham. E aí, por mais que você tenha a ativação dos canais de sódio dependentes de voltagem por conta de chegar até o limiar, você não tem a ativação da célula porque as comportas de inativação já estão fechadas. Não entra sódio. Então, a tendência é que você, entre aspas, por exemplo, ela pode chegar até o overshoot, né? A inverter as cargas. Só que, ainda assim, ela não consegue ativar a célula, porque não teve o pico, não chegou até lá em cima, entendeu? E de uma forma rápida. Então, a célula não é ativada. Fraqueza muscular. E aí tem um grande problema também, né? Porque aí você termina mantendo durante muito mais tempo essa fraqueza. Quando é que você vai conseguir contornar esse problema? Só no momento que você conseguir controlar a quantidade de potássio que está fora da célula. Deu para entender? Sim. Conseguiu entender, Manuela? Entendi, professor. Tinha outra aqui. Uma paciente idosa de 61 anos apresenta fraqueza muscular intensa e é hospitalizada. Os médicos solicitam exames de eletrólitos e que apresentam a mesma coisa, né? Mesma coisa, hipercalemia de novo e fraqueza muscular. Mas se preocupa não, essa questão não está na prova não. Professor, eu posso fazer outra pergunta? Fique à vontade. Quando a gente tem a questão de um anestésico, o senhor falou do exemplo que o anestésico ele bloqueia os canais de voltagem do sódio, né? Aí vai fazer o papel dele. No caso, pode ter um anestésico à base de magnésio? O que você acha? E por quê? É isso que eu estou pensando. Por quê? Como é que você poderia fazer? Fechar os canais de magnésio. Fechar os canais de magnésio, o que vai causar na célula? Vai ficar mais positiva. Exatamente. Overshoot. Porque, olha só, o magnésio ele tem mais presença dentro da célula. Se você fechar os canais de magnésio, você termina acumulando mais magnésio dentro da célula. Isso aqui vai tornar a célula menos negativa, vamos dizer assim. Não vamos nem colocar mais positiva. Ou seja, a tendência é que você aproxime muito mais do limiar de ação. Então, a tendência é que você ative a célula. Então, com magnésio, fechar, bloquear canal não vai funcionar muito bem. Talvez, de repente, você conseguir fazer isso... como é que eu digo? Tipo o que aconteceu, como a gente já falou agora há pouco, né? Como eu tinha perguntado, como o Danilo perguntou, eu tinha respondido, olha, que outro íon poderia ser afetado para ter uma fraqueza muscular? O magnésio é um, tá? Se você aumentar a concentração sérica de magnésio, mas também, lógico, eu não posso inverter muito a carga, eu não posso colocar esse magnésio uma grande quantidade. Mas aí isso aqui, se ele for colocado aos poucos, ele consegue, por exemplo, fazer a acomodação que a gente acabou de falar. Mas o grande problema isso aqui não impede necessariamente a passagem do estímulo. Por que os fármacos hoje, os anestésicos mais eficientes, eles são à base de bloqueio dos canais de sódio dependentes de voltagem? Porque o canal de sódio dependente de voltagem é exatamente no limiar. O limiar é a função do canal, ou seja, é nesse ponto que despolariza. Então, é mais fácil eu trabalhar bloqueando esse tipo de canal, porque eu não vou conseguir despolarizar essa célula. Tá? Então, por isso que é muito feito dessa forma. Existe, de magnésio, para ser bem sincero, eu não sei nem se tem, mas eu sei que tem, por exemplo, de potássio. De potássio, eu sei que tem. Como?
você poderia causar uma abertura dos canais de potássio. Beleza, se a uma maior abertura dos canais de potássio, então a tendência vai ser ele ficar negativo, a célula ficar negativa. Concordam comigo? Se você abre os canais de potássio, a ideia é que você hiperpolarize a célula. Então, existem algumas drogas que são dessa forma, mas também não são tão eficientes, porque se tiver um estímulo muito forte aqui, ela consegue despolarizar. Já se você bloquear os canais de sódio, não. Bloquear os canais de sódio dependendo de voltagem, isso aqui não acontece. Então, não tem passagem de estímulo. Então, por exemplo, a gente poderia criar com magnésio? Poderia. Da mesma forma que o potássio. Se eu abrir os canais de magnésio, consequentemente, eu vou hiperpolarizar. Mas é eficiente? Provavelmente não. Ok, obrigada, professor. Professor, no caso do relaxante muscular, O que tem? ele abre os canais de cloreto para hiperpolarizar, para relaxar. Tem vários tipos, tem vários mecanismos de ação. Te precisar qual seria os principais, eu não vou conseguir. Mas o que eu sempre coloco, por exemplo, e coloco para vocês pensarem quais seriam as formas? Se eu pensar, por exemplo, no cloreto, como é que você poderia ter um relaxante muscular à base de cloreto? Controlando os canais de cloreto? O que vocês acham? Abrir os canais de cloreto. Abrir os canais de cloreto. Inclusive, é dessa forma que funciona a glicina. Tá? Isso. Poderia ser através de canais de magnésio? Canais de magnésio? Sim. Ele não acabou de dizer que hiperpolariza? Pode, vai entrar. Pode ser potássio, através de canais de potássio? Pode também. Pode ser através de bloqueio da rianodina? Sim, né? Porque vai impedir que o cálcio... Liberar o cálcio no... Faça a contração. Pode ser alterando a função da cálcio-ATPase, da cerca? Agora eu quero ver. Eu não sei não. Pode, porque se não tiver ela, não vai puxar o cálcio de volta do citoplasma para o retículo sarcoplasmático. Então, se não puxa, pode ter... Eu acho que continua a contração. Calma aí agora. Ativar ou inativar? Eu acho que seria inativar, né, não? Se você inativar, o que acontece? Não. Ativar. Se inativar, ela não puxa o citoplasma para dentro do retículo. Ativar, ela vai puxar, ou, por exemplo, aumentar a atividade dela, você vai fazer com que ela puxe cada vez mais cálcio do citoplasma. Consequentemente, vai baixar a atividade celular. Relaxar o músculo mais rapidamente, por exemplo. Sei lá, alguma coisa assim. Perfeito. Obrigado, professor. Então, pode ser de várias maneiras. Qual delas é usada? Aí eu realmente não vou conseguir te responder, Danilo, porque eu não sei, eu precisaria dar uma olhada qual é o principal relaxante muscular e como ele funcionaria. Qual é o mecanismo dele. Mas eu queria que vocês raciocinassem como poderia ser. Porque, para mim, é muito mais fácil que vocês entendam toda a ideia do que fiquem decorando o que o mecanismo de determinado fármaco, entendeu? Entendi. Professor, essa é a minha última dúvida, eu deixo... É porque eu tinha essas 3 perguntas principais. Essa terceira que eu vou fazer é sobre os ataques anafiláticos. Geralmente você utiliza adrenalina, né? Por que não pode usar noradrenalina? Que pergunta linda! Que pergunta linda! Senhores, por que eu geralmente utilizo... Por que no ataque anafilático eu geralmente utilizo epinefrina e não norepinefrina? Porque a adrenalina ela se liga aos alfa e beta igualmente, não? E a noradrenalina só a alfa.
Mas porque no caso do ataque anafilático, você não tá tentando parar a vasoconstrição para poder ter diminuir o volume das vias aéreas? Se você botasse a norepinefrina, ela não tem mais ação no alfa? Não seria mais eficiente? Olha só. A norepinefrina... desculpa, a norepinefrina não. Os receptores alfa e beta, eles têm um grande ponto que é a diferenciação entre vasoconstricção e a beta faz vasodilatação. Beleza. Só que, senhores, isso aqui a gente está falando de circulação. Quando você se propõe a tratar ou combater ou interpor um ataque anafilático, você está falando principalmente em broncodilatação. Vai pela corrente sanguínea que é mais rápido. É isso? Broncodilatação. Na verdade, o que eu quero é fazer uma broncodilatação, porque o grande problema é que já não está chegando tanto ar para esse paciente. Fechamento da glote, por exemplo, não chega tanto ar. Eu preciso aumentar a disponibilidade desse ar no pulmão. Então, a minha ideia é fazer broncodilatação. Só, desculpa o termo, mas eu tô pouco me lixando se eu vou ter vasoconstricção ou vasodilatação. Eu preciso aumentar a quantidade de ar que está chegando no pulmão. E quem faz isso aqui? Qual receptor faz isso aqui? Receptor beta. Que é... e aqui eu tenho uma prevalência pelo receptor alfa, na norepinefrina. Então, como é que eu tentaria ativar mais beta? Adrenalina que é igual para os dois. Que é igual para os dois. Deu para entender a brincadeira? Entendi. Certo aqui, mas o que eu quero é promover uma broncodilatação. Vou repetir de novo. Desculpa o termo, mas estou me lixando para vasoconstricção ou vasodilatação. O que eu quero é a broncodilatação. E eu sei que aqui a afinidade é muito maior do que aqui. E aqui é igual. Ou seja, quem faz broncodilatação? Beta. Se eu quero ativar beta, eu vou colocar epinefrina ou norepinefrina? Epinefrina. É por isso que a gente usa epinefrina. Norepinefrina. Tudo bem? Sim, sim. Ok, obrigada, professor. What else? Professor, eu lembro que na aula o senhor tinha falado alguma coisa relacionada com anestesia paciente, com anestesia na vértebra torácica, né? Só que eu não anotei o resto. Eu queria só lhe perguntar, tipo assim, quando o senhor falou isso, o senhor falou em relação a ele ter ou não ter reflexo patelar, foi? Ixi, agora eu não sei. Porque eu só botei uma setinha assim e aí coloquei hiperreflexia. Aí eu acho que foi. Tá, então provavelmente foi. Mas olha só para relembrar. Senhores, se faz anestesia na região torácica? Não. Não, era da crina de cavalo lá embaixo, não é não? Tem que ser após a caldequina. Caldequina, crina de cavalo, caldequina. Eu só comentei do torácico só para a gente ter essa ideia. Provavelmente foi alguma coisa relacionada ao arco reflexo mesmo, tá? Então, o que eu devo ter colocado foi algo tipo... Se você tem quando você tem um reflexo, você precisa saber a altura da medula que está correlacionando com aquele reflexo. Então, por exemplo, o reflexo patelar, no reflexo patelar você tem ali a região lombar. Então, quando você induz o reflexo patelar, a sua intenção é testar a região da lombar. Aí eu comentei, por exemplo, se você aplicar alguma coisa que inibisse a passagem do estímulo até o cérebro, na região torácica, por exemplo. O que aconteceria com o reflexo? A tendência é que você tenha uma hiperreflexia. A tendência, não estou dizendo que necessariamente vai acontecer. Mas por que aconteceria a hiperreflexia? Porque, senhores, quando você tem um estímulo, por exemplo, o reflexo patelar, ele é um reflexo. Vai até a medula, volta a resposta para o músculo dizendo contrai.
mas ao mesmo tempo que acontece uma comunicação com o sistema nervoso central lá superior, que devolve uma resposta de regulação, de controle do quanto você chuta. O grande problema é, se você tem essa parada do estímulo no meio da medula, isso não vai chegar até lá. Ou seja, o reflexo ele vai ficar muito mais puro. Então, é capaz de que você tenha um chute mais alto, porque você não teve um controle superior disso aí. Uma das coisas que a gente fez em sala de aula, mas vai repetir na prática, eu vou mostrar direitinho, é se você fizer alguma coisa que deixe a pessoa atenta às mãos, preocupada em fazer um movimento com as mãos, isso aqui, de certa forma, bloqueia também a passagem do estímulo para o sistema nervoso central superior. Consequentemente, o que acontece é uma hiperreflexia. O indivíduo chuta mais alto do que o normal. Deu para entender? Isso seria a mesma coisa do paciente em coma, né? Que a senhora até falou. Teoricamente, sim. Tá certo, então. Obrigada. Teoricamente, porque, pelo amor de Deus, estamos falando se a gente está falando de reflexo patelar, por exemplo, estamos falando de contração do músculo. Dependendo do tempo que esse paciente passou em coma, ele vai ter uma atrofia muscular. Então, a tendência é que ele perca esse reflexo. O que você esperaria? Uma hiperreflexia, e de repente você faz a percussão e não teve nenhuma resposta, possivelmente uma das possibilidades é porque ele já teve uma atrofia muscular. Ok? Ok. Professor, quando eu estava fazendo questão, eu achei várias vezes falando sobre canal de sódio e potássio na sua forma basal. Principalmente. De novo, por favor, desculpa, eu não prestei atenção. Quando eu estava fazendo questão, eu achei várias vezes falando sobre bomba de sódio e potássio na sua forma basal, durante aquele gráfico que a gente viu. Você pode explicar como é que a bomba de sódio e potássio ela vai agindo naquele gráfico? O gráfico de hiperpolarização e despolarização normal? Isso. Olha só. Isso aqui é o que vocês já conhecem bem. Ok? Sim. Tá. Digamos que uma célula tenha 10 bombas de sódio e potássio. A célula tem 10 bombas de sódio e potássio. O que acontece com as bombas de sódio e potássio quando uma célula está nessa condição? Ela está em estado de polarização. Nesse ponto, o que acontece com essas bombas de sódio e potássio? Tem algumas ativadas só. Você vai ter algumas ativadas. Então, vamos dizer, vamos botar uns valores aqui só para ficar mais fácil. Digamos que aqui você tenha 3 bombas de sódio e potássio ativadas. Conforme você entra em despolarização, o que vai acontecendo com as bombas de sódio e potássio? Chega um momento em que todas são ativadas lá em cima. Então, nesse momento aqui, provavelmente todas as bombas de sódio e potássio são ativadas. E o que vai acontecendo agora na repolarização? Aqui, possivelmente, nenhuma seja ativada. Aí ela volta novamente para o 3. Entenderam a brincadeira? Qual a função da bomba de sódio e potássio? Fazer bioeletrogênese. O que satanás é bioeletrogênese? É manter o potencial de ação na membrana, ou seja, ela negativa, o interior da célula negativo. Para ela manter isso aqui, ela precisa jogar fora 3 sódios e puxar 2 potássios. Isso gera um potencial -1, tá? Então, veja só, para ela manter a célula nessa condição aqui, nessa voltagem específica, precisa que só, por exemplo, ela tenha ativado 3. Se ela ativar 3 bombas de sódio e potássio, ela consegue manter essa condição. Para ela manter essa condição numa célula que está positiva, meu Deus do céu, ela vai precisar o máximo de velocidade. Ou seja, aqui você tem todas as bombas de sódio e potássio acionadas e elas em alta capacidade, jogando para fora o máximo de sódio, para que faça esse movimento de repolarização. E aqui, da mesma forma, ela está muito negativa.
Desliga todas as bombas de sódio e potássio para fazer com que ela se torne no estado polarizado, na voltagem polarizada. Então, o que se diz? O que é basal? Toda vez que falar em basal, não é só a bomba de sódio e potássio, mas qualquer coisa que eu ouvir falar em basal, estamos falando numa condição de repouso. Tá? Toda vez que falarmos em basal, estamos falando em algo em repouso. Então, olha só. A bomba de sódio e potássio em sua condição basal. No caso dessa célula em específico, seria 3 bombas de sódio e potássio funcionando. É manter uma certa quantidade e eficiência da bomba de sódio e potássio para que eu tenha sempre uma polaridade na célula. Entendido? Entendido. Obrigado, professor. Vê só para... A gente vai entrar já num assunto que é endócrino. Então, só para vocês terem uma ideia. T3, vamos botar aqui, T3 e T4. Vocês já ouviram falar em T3 e T4 como sendo os hormôniozinhos da tireoide. E os hormônios da tireoide, eles também têm, por exemplo, uma quantidade basal. Então, seria aquela quantidade que você tem em repouso. Tá? Então, num repouso, é aquela determinada quantidade de cada hormôniozinho. Então, você tem quantidade basal de T3, quantidade basal de T4, de progesterona, de estrógeno, de insulina, de não sei o que, sempre pensando num repouso, sempre pensando na condição mais... Até metabolismo, lembra que a gente falou em metabolismo? Metabolismo, você consegue ter uma ideia do metabolismo basal quando o indivíduo, olhando só para as características físicas dele. Opa, metabolismo basal seria aquele metabolismo em repouso, que o cara está só deitado. Mas... Acabou? Eu pedi para a Amanda mandar para o senhor uma questão. Eu também pedi, professor, para a Amanda mandar. Menino de 12 anos apresenta uma história de... Vocês estão vendo? Sim, dá para ver. Sim. Menino de 12 anos apresenta uma história de 4 meses, visão diminuída, diplopia, visão duplicada. Ele também relata fadiga ao final do dia. Isso aqui é bom. Quando examinado, descobriu-se uma pitose, queda de pálpebra superior do olho esquerdo, o que melhora após um ano, um período de sono, o que melhora após um período de sono. Em relação a outros aspectos, o exame clínico é normal. Exames adicionais indicam presença de anticorpos de antiacetilcolina no plasma. Teste de função tireoidiana normal, tomografia computadorizada dos cérebros e órbitas normais. Logo constata-se um caso de miastenia gravis juvenil. Após o tratamento com uma droga X, observa-se melhora do paciente. A respeito da droga X, pode-se afirmar. Tá, vamos lá. Primeira coisa, rapidinho, o que é acetilcolina? O que ela faz? Ela se liga aos receptores nicotínicos para abrir o canal de sódio na membrana pós-sináptica. No músculo esquelético. Show. Ou no neurônio pós-sináptico. Show, beleza. Só cuidado com o nicotínico, porque ele pode ser muscarínico também, dependendo do caso, né? Tá bom. Tá, então vamos lá. Então aqui então, de certa forma, se você libera acetilcolina, você teria uma ativação celular. Então vamos para a brincadeira. Se eu tenho um anticorpo acetilcolina, significa dizer que essa acetilcolina não vai se ligar ao receptor. Correto? Correto. Boa. O que ela foi... pode-se afirmar que ela foi capaz de aumentar a quantidade de acetilcolina liberada pelos nervos sensitivos.
Está correta essa aí? E por que não está correta? O que vocês acham? Primeira coisa, Os nervos. Se ela tem anticorpo anti-acetilcolina. não, aí talvez o grande problema é Eu aumentar não sei. a de acetilcolina se ela tem anticorpos contra. E outra coisa, nervo sensitivo é um nervo sensitivo que faz a estimulação do músculo. É nervo. Não. Não, É o é o nervo motor. O que, a respeito da droga X, pode-se afirmar que ela age aumentando a disponibilidade de acetilcolina nas junções mioneurais dos músculos envolvidos. Vou passar isso aí. Que ela induziu a tradução maior da quantidade de nicotínicos, de receptores nicotínicos. O que significa isso aí, senhores? Vai ter mais receptor nicotínico, né? Não? Vai ter mais receptor nicotínico. Mas não adianta muita coisa, que se não vai ter acetilcolina. Exato. O problema está na acetilcolina e não nos receptores. Inclusive, já para adiantar algumas coisinhas, é bem possível que a tradução nesse paciente, a tradução de receptores de nicotina esteja aumentada. Por quê? Porque se ele não tem acetilcolina, qualquer acetilcolina que tenha, a célula tem que ligar essa acetilcolina. Então, lembra de upregulation, que a gente já falou? Conforme você vai aumentando a acetilcolina, você vai aumentando o número de receptores. Então, é bem possível que ele tenha uma facilidade em fazer tradução de receptores nicotínicos, porque está baixa a quantidade de acetilcolina. Se ele conseguir liberar um pouquinho, a célula vai produzindo facilmente receptores. Mas não vem ao caso, não é o que... A respeito da droga X, pode-se afirmar que ela induziu o aumento de secreção de dopamina no sistema nigroestriatal. Nigroestriatal realmente tem a ver com músculo, certo? Mas não é o caso. A dopamina não tem nada a ver aí. O grande problema aí vai ser com a acetilcolina. A droga X pode-se afirmar que ela foi capaz de abrir canais de cloreto no músculo. Também não precisa nem comentar mais, né? Abrir canal de cloreto faz a hiperpolarizar. Então, qual seria a resposta correta? Letra B. B. O que age aumentando a disponibilidade nas junções mioneurais dos músculos envolvidos. Senhores, o que é miastenia graves? Miastenia graves é uma doença autoimune na qual o indivíduo combate a liberação de acetilcolina. Liberação de acetilcolina. Ou seja, o indivíduo ele não consegue produzir e secretar acetilcolina de forma correta. Então, por exemplo, imagina que no início do dia você tem um acúmulo, porque você não se movimentou muito à noite. Então, você tem um certo acúmulo de acetilcolina. Quando tem um estímulo, você tem a liberação dessa acetilcolina. Só que conforme o dia vai passando, você não vai conseguindo liberar essa acetilcolina. Estão me entendendo? Vou tentar fazer um... Sim. Opa, aqui não é aqui. Então, vejam só. Digamos que no início do dia, vamos botar aqui aqui, sei lá, 8 horas da manhã, aqui 10 horas da noite. Hipotético, tá? Hipotético. Mas digamos que no início da manhã você se movimentou pouco, você não teve muita contração muscular. Termina que você acumula acetilcolina. Conforme as horas do dia vão passando, você vai tendo atividades musculares. Vai chegar uma certa hora do dia em que a quantidade que você tem já é bem mais baixa. Bem mais baixa. E ainda tem outro, porque se você tem anticorpos contra a acetilcolina, ou seja, não permitindo essa liberação, no final do dia, aí mesmo é que você não vai ter uma contração eficiente. Aqui houve uma quantidade muito grande, um acúmulo de acetilcolina.
Então, por mais que você tenha receptores anti-acetilcolina, né, que não permitam essa liberação, ainda assim você tem uma liberação de acetilcolina. Só que no final do dia, você já foi gastando. E além disso, ainda tem algo que prejudica essa saída, o resultado disso é uma fraqueza muscular no final do dia. Isso é extremamente comum. Como é que você poderia reverter esse quadro do paciente? Geralmente aplicando algum medicamento que evite ou que bloqueie isso aqui, ó. Como é o nome? Que eu me esqueci agora o nome. Transferase. Não, é o símbolozinho que eu esqueci. Não vou me lembrar o símbolo, não. Mas você vai bloquear a acetilcolinesterase. Acetilcolinesterase. Ou seja, lembra que a acetilcolinesterase, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar as acetilcolinas que estão presentes na fenda sináptica. Se você evita a atuação da acetilcolinesterase, você mantém mais acetilcolina na fibra na fenda sináptica, na junção mioneural. Consequentemente, um estímulo aumenta a quantidade de acetilcolina que vai ter na fenda sináptica. O menor que seja a quantidade que você esteja disparando ali para a fenda. Deu para entender? Deu. Professor, eu não entendi o que o senhor falou lá no começo dos receptores nicotínicos, que eles vão aumentar. Da tradução, né? Professor, Sim. nesse caso dessa doença, a quantidade de acetilcolina diminuiu, então essa enzima aí, ela vai, tipo assim, vai prejudicar, né? Porque tá quebrando mais. Exato. É isso? A enzima que normalmente você teria para fazer uma renovação de acetilcolina, ela termina prejudicando. Por quê? Já tem pouca acetilcolina que está chegando no receptor. E ainda você tem uma que está degradando, uma enzima que está degradando essa acetilcolina rapidamente, então termina que você tem uma fraqueza muscular, você tem um déficit de acetilcolina. Por isso que... E é normal você ter acetilcolinasterase funcionando, né? Porque senão você termina acumulando muita acetilcolina. Mas nesse caso desse paciente com essa doença autoimune, o melhor é que ele tenha uma quantidade maior de disponibilidade, uma disponibilidade maior de acetilcolina. Então, para a enzima que degrada a acetilcolina. Tá? Entendi. O que eu falei do... Professor, Peraí, deixa eu só responder, não sei quem foi que perguntou agora. Lembra que eu falei... Que aí eu falei? Não, que a Helena falou com vocês sobre enzima, que ela disse assim, você tem, por exemplo, uma faixa ótima de pH, você tem uma faixa ótima de temperatura, você tem uma faixa ótima de quantidade de substrato. É onde você tem maior atividade dessa determinada enzima. Vê só o que acontece. Cada vez que eu aumentar a quantidade de substrato, eu aumento a eficiência da enzima até um determinado ponto. Passou desse ponto, você tem uma diminuição da atividade enzimática. Estamos falando da quantidade de substrato. Quanto maior a quantidade de substrato, você vai aumentando a atividade da enzima. Até um certo ponto normal para cada enzima, cada proteína. Depois disso, ela cai a eficiência. Senhores, eu coloco esse gráfico, lógico que isso aqui não explica muito bem o up regulation e o down regulation, mas de certa forma dá para ter uma ideia. Quando eu aumentar a quantidade de um determinado substrato, isso aqui me induz uma produção maior de uma determinada enzima, de uma proteína. Então, o que eu falei lá atrás sobre a acetilcolina e o receptor nicotínico? É o seguinte, se eu aumento a quantidade de acetilcolina, qual é a tendência do receptor? Que eu aumente a quantidade dos receptores até um limite normal.
que vai variar para cada proteína, para cada enzima. Passou desse limite, o que a célula faz? Ela bloqueia a tradução dessa proteína para fazer com que ela diminua essa atividade. Afinal de contas, está sobrando muito acetilcolina, por exemplo. Conseguiu me entender? Isso seria o que a gente chama de up regulation e seria down regulation. Então, nesse caso desse paciente, como ele vai ter menos acetilcolina, vai ter menos receptores nicotínicos? Não necessariamente. Se ele tem menos acetilcolina, é capaz de que a produção de nicotínico possa até estar aumentada. Para ver se você consegue chegar numa atividade ótima, porque tem muito pouca acetilcolina. Tem muito pouco. Cada um que tenha, você aumenta o receptor nicotínico para terminar fazendo a função. Mas isso aqui é hipotético. Eu não estou dizendo que vai ser para um lado ou para o outro. Ah, vai ter mais ou vai ter menos. Eu não sei, depende de cada um. Mas é possível até que ele tenha uma quantidade aumentada, que é mais ou menos o seguinte: vamos capturar o que tiver de acetilcolina, porque já tem pouco, então você aumenta a Entendi. possibilidade dos receptores. Professor, e se a pergunta estivesse dizendo que a dosagem do fármaco foi exagerada, ele poderia causar tetanização? A dosagem do fármaco, daquele fármaco X da questão? Sim, se ela for exagerada, ela pode causar tetanização. Se a dosagem de X foi a mais do que o normal, consequentemente... Ah, entendi o que tu quer colocar. Rodrigo, eu não sei te responder se realmente daria uma tetanização. Eu realmente não sei se... você iria aumentar... Mas é possível que sim, eu acredito que sim. Você teria maior risco, por exemplo, não de tetanização em si, talvez, mas, por exemplo, um risco maior de câimbras, por exemplo. De ativação não voluntária, entende? Entendi. Mas a ideia talvez seja essa, porque... ou pode até ter tetanização, mas eu acredito que o risco maior seria de câimbra. Porque você teria muito acetilcolina, consequentemente você teria uma possibilidade de ativar essas células mais facilmente e às vezes até sem necessariamente você ter a voluntariedade, talvez o maior número de câimbras possível. Vocês sabem, eu estava pensando aqui agora na questão do Rodrigo, vocês sabem que um dos grandes pontos, por exemplo, de diabéticos, né? Você observa, você consegue notar se um diabético ele está realmente compensado ou não, ou seja, se o medicamento, a insulina, realmente está numa dosagem correta, não sei o quê, através de fraqueza muscular é uma delas, né? Por causa do potássio. Por causa do potássio. Você poderia ter excesso de potássio na corrente sanguínea. É por isso que diabético não pode tomar relaxante muscular? Por isso que O diabético não toma relaxante muscular? é uma possibilidade, porque ele já tem um risco maior de fraqueza muscular. Professor, falando nisso, o senhor colocou uma questão, acho, na prova do semestre passado, sobre você dar cloreto e potássio para uma pessoa.
que é diabética justamente para evitar a hipocalcemia ou hipocalemia. Seria justamente por causa disso, da questão da diabetes? A gente vai falar um pouquinho melhor, por isso que eu não entrei tanto nisso, quando eu falar de insulina mais especificamente, tá? Mas eu acho até que eu já coloquei isso em alguma aula para vocês, já deu um spoiler da brincadeira. Sim, o senhor falou um pouco. Porque na verdade, você tem uma não permissão de saída de potássio das células que são beta-pancreáticas. Como é que ia funcionar isso? Como é que iria funcionar isso? Vamos pegar uma célula, uma beta-pancreática. Acontece que se aumenta a glicose, se a glicose aumenta, você aumenta a quantidade de ATP dentro da célula. Certo? Porque isso aqui iria entrar em maior quantidade dentro dessa célula e aí você produziria mais ATP. Só que o grande ponto é que a gente tem um canal nessas células em que ele permite a saída de potássio de acordo com aliás, ele permite a saída de potássio. Só que tem um detalhe, ele é dependente de ATP. Ou seja, quando você aumenta ATP, esse canal ele é bloqueado. Se você aumenta a quantidade de ATP, esse canal ele é bloqueado. Se ele é bloqueado, você começa a aumentar a quantidade de potássio dentro. Ou seja, tende a fazer hiperpolarização. Se tende a fazer hiperpolarização, abrem-se canais de cálcio. O cálcio entra na célula. Isso aqui vai fazer a exocitose de insulina. Vai fazer uma exocitose de insulina, tá? Então, vê só. Se eu tenho insulina, o que vai acontecer com as células do músculo? Tende a aumentar o metabolismo ou diminuir o metabolismo? O que vocês acham? Se eu aumentar a quantidade de insulina. Aumenta o metabolismo? Quê? Aumenta. Por que aumentaria o metabolismo? Porque a insulina vai jogar a glicose para dentro das células. Senhores, então você jogaria glicose para dentro das células. E só de passagem, não só muscular, também hepatócitos, também neurônios, também adipócitos, tá? Então a ideia é que você aumente o metabolismo. Vê só o que está acontecendo aqui. Vê o que está acontecendo. Se aumentar o metabolismo, significa que você vai aumentar a atividade de sódio, potássio, ATPase, ou seja, a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Que ela faz o que mesmo? Puxa potássio para dentro dela enquanto joga sódio para fora. Puxa potássio para dentro dela enquanto você joga sódio para fora. Poxa, olha a quantidade de músculo que a gente tem puxando potássio para dentro, já que agora o metabolismo aumentou. Olha a quantidade que a gente tem de potássio sendo acumulado dentro das células beta-pancreáticas. Quando você começa a fazer isso, você tem você afeta muito a quantidade de potássio na corrente sanguínea. Você afeta muito a quantidade de potássio na corrente sanguínea, tá? Então, o potássio, existe essa possibilidade dele afetar muito o músculo, até pela acomodação. Lógico que você tem que pesar e medir tudo, pela acomodação, ou seja, se você aumentar muito a quantidade de potássio, vai dar fraqueza muscular, mas a falta do potássio também pode levar a uma fraqueza muscular. E você já entende o porquê de cada coisa. Então, você teria que pesar e medir, por exemplo, a quantidade de células de musculares e nervosas que estão fazendo uso desse potássio e da célula beta-pancreática que também está acumulando potássio para fazer uma liberação de insulina. Então, o potássio ele é uma das medidas imprescindíveis para você dizer se um paciente está liberando corretamente insulina, se ele não está liberando insulina. Conseguiram me entender na brincadeira? Se você passar uma droga para o paciente com o intuito de fazê-lo compensar uma diabetes,
dos padrões que você precisa analisar para saber se a dosagem que você está usando está boa é exatamente o potássio. Professor, eu tenho uma dúvida que não é relacionada a isso, mas também é relacionada ao potássio. Na bomba de hidrogênio e potássio que tem nos rins, por que quando você tem uma hipocalemia pode causar uma alcalose? Boa. Isso aqui é um túbulo renal. Tudo o que tiver aqui vai para a bexiga. Ou seja, vai virar urina. A gente tem células no rim que elas têm na face apical bombas de hidrogênio e potássio. O que essa bomba faz? Ela tanto pode... Ela faz um anti... Não, meu Deus. Contraposto. Enquanto ela puxa hidrogênio para dentro, ela joga para fora potássio. Ou vice-versa, tá? Se ela puxa potássio para dentro, ela joga hidrogênio para fora. Se ela puxa hidrogênio para dentro, ela joga potássio para fora. É um trocador de prótons. Boa. Então, vê só. Se eu tiver uma diminuição da quantidade sérica de potássio, uma hipocalemia, o que vai acontecer? Essa célula vai puxar muito mais potássio para cá. O que ela vai fazer com o hidrogênio? Jogar hidrogênio fora. Em outras palavras, ela joga hidrogênio para fora para fazer com que puxe mais potássio, aumentando o potássio. Então, em casos de hipocalemia, você teria uma tendência de ter alcalose. Por quê? Porque se você tem hipocalemia, essa bomba aqui vai puxar potássio e jogar fora hidrogênio. Perda de hidrogênio, alcalose. Ok. Então, se eu tivesse uma hipercalemia, teria tendência à acidose? Exatamente. Uma hipercalemia. O indivíduo está com hipercalemia. Qual é a tendência dessa bomba? Joga fora. Na verdade, não é nem jogar fora. Ela não puxa o potássio de volta. Então, consequentemente, acumula hidrogênio no extracelular, no sangue. Então, hipercalemia pode levar a uma acidose. Ou tende a levar a uma acidose. Enquanto que a hipocalemia tende a levar a uma alcalose. Ok, obrigada, professor. Pronto? Professor, só uma coisinha. Em relação a esses medicamentos, a umas doenças mais específicas, assim, quando o senhor for falar no enunciado de uma questão, o senhor vai falar, tipo, ele inibe tal coisa, né? Não precisa saber, não, né? Não, eu não exijo que vocês saibam agora. Primeiro, tratamento. Não quero que vocês saibam tratamento, até porque não viram fármacos. Eu não quero que vocês saibam nome de doenças ou terminologias de nomes de doenças, até porque não viram patologia. O que eu sempre levo em consideração é a parte fisiológica do negócio. Por exemplo, se eu colocar uma doença que o problema seja essa bomba aí, de sódio, de potássio e hidrogênio. Vocês precisam entender que quando puxa um, joga fora o outro. Vocês já viram isso. A gente já falou de canais, já falou não sei o quê, que tem um antiporte é o nome que eu estava tentando lembrar. Tem um antiporte ou cotransporte, não sei o quê. Isso você já consegue entender. Então, assim, eu vou só lá dizer, por exemplo, que ela para a bomba de sódio, de potássio e hidrogênio. E aí você tem que pensar em todo o resto. É isso que eu cobro. É tanto que vocês viram, inclusive no último caso clínico que a gente desenvolveu, foi mais ou menos isso. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o que eu cobrei do caso clínico? Eu quero que vocês digam por que de tal sintoma. Ou seja, eu dou lá a função dessa bomba, digo que inibiu a bomba, qual seria o sintoma? Aí você vai descrever, você vai pensar numa acidose, o que a acidose vai causar, e parará, parará. É isso que eu quero. Tratamento, às vezes eu até coloco,
Mas aí o tratamento geralmente eu coloco para saber, poxa, o que eu faria? Ah, eu poderia aumentar hidrogênio. Ah, eu não sei o nome da droga que vai fazer isso, mas eu quero possibilidades do que acontece. Se eu aumentar o hidrogênio, se eu aumentar o potássio, parará. Então, causar uma hipocalemia, sei lá, de repente era um tratamento. Deu para entender? Sempre Sim, entendi. vai ter. Não quero que vocês fiquem decorando, até porque eu sempre digo isso. Se me perguntar nome de droga, lascou. Que nem eu não consigo lembrar diabo de nome de droga. Dosagem, nome de droga, para mim é meio que matar, porque eu não consigo decorar. Tudo bem? Professor, agora é uma pergunta. Qual é a sala que está tendo essa aula? Você pode dizer, porque vai ficar a gravação só na sala. Aí quem não estiver na sala do Teams não vê a gravação. Eu não sei qual é. A primeira que eu vi aqui eu abri. É 801, eu acho. Ok, obrigada. Professor, a Amanda mandou uma questão que eu pedi. É sobre miastenia graves também, mas ela é diferente. São outras alternativas. Professor, Maurício, Oi. é o Danilo aqui. Vou ter que sair agora que tô entrando no trabalho. Tô atrasado, na verdade. Viu? Uhum. Bom Já foi trabalho. perfeito. Muitíssimo obrigado. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. Uma mulher de 53 anos se apresenta à consulta do seu médico se queixando de visão dupla, mais ou menos as mesmas coisas, né? Ela ainda complementa que ao final do dia sintomas parecem ser mais evidentes. O médico suspeita de miastenia graves e para comprovar injeta hidrofônio, inibidor. Como é que eu coloco geralmente? Se eu colocar a droga, eu coloco lá um inibidor da acetilcolinesterase reversível. Ou seja, você já tem que saber que ali o que ele vai fazer e qual vai ser o impacto. Assinale o que deve ocorrer com o paciente caso ela realmente seja portadora. Deve apresentar um efeito adrenérgico prevalente, sim ou não? Mas nesse caso dessa questão, teria que saber, né, o que era a doença. Porque não dá pra saber, assim, só com... Você entendeu o que eu quis dizer? Não. Porque, assim, ele tá dizendo que o médico tá suspeitando da miastenia graves. No caso, aí ele vai comprovar injetando esse remédio aí. Uhum. E aí ele pergunta depois o que é que deve ocorrer com o paciente. Só que eu preciso saber... Se ela for portadora de miastenia graves, quais são os sintomas? Visão dupla, queda de pálpebra, dificuldade de mastigar, deglutição e fraqueza geral nas pernas. Entendi. O que você espera de uma miastenia graves? De uma miastenia graves? Entendeu? Então na miastenia graves eu já suspeito só a questão que não tenha contração muscular. Não tenha contração muscular. O médico suspeita de miastenia grave. E para comprovar, ele injeta hidrofônio, que é o inibidor de acetilcolinesterase reversível. Assinale o que deve acontecer. Poxa, se ela está sofrendo com fraqueza muscular geral, fraqueza muscular, e para tentar combater, o médico está aplicando um acetilcolinesterase, um inibidor de acetilcolinesterase reversível, é porque o problema é que eu tenho disponibilidade, o problema vai ser a disponibilidade de acetilcolina. Certo? Vamos para as alternativas. Deve apresentar um efeito adrenérgico prevalente. Qual a relação entre um efeito... Colinérgico, não seria? Hã? Seria colinérgico, né, não? Poderia ser colinérgico, aí sim, porque aí ele está envolvendo a acetilcolina. Então essa aí está completamente fora dos prumos, consegue entender? Deve apresentar uma bradicardia severa. O que vocês acham? Eu acho que não, professor. Por que não? Porque você poderia ativar tanto o simpático quanto o parasimpático nessa história aí. Como é que vai ser uma bradicardia severa se também pode ter taquicardia severa?
Beleza, vamos passar. Deve apresentar um aumento do tônus simpático. E aí? Eu não sei dizer o que é tão simpático, não. Tônus simpático, senhores? O simpático Eu tá acho que prevalecendo mais que o parasimpático. Prevalência de simpático maior do que parasimpático. E o que seria um tônus parasimpático? Parasimpático prevalecendo mais que o simpático. Isabela? Quando falo então, isso assim é a prevalência, no caso, seria sinônimo de prevalência. Simpático, aumento do simpático. Ah, entendi. Deve apresentar um aumento do tônus simpático. O que vocês acham? Eu acho que não. Eu não tenho certeza. Por quê? Porque quando a gente está falando de acetilcolina, eu acho que seria principalmente o parasimpático, não seria, não? Justamente pelo fato que o próprio parasimpático é o neurotransmissor que vai ser utilizado na hora dos órgãos efetores, vai ser o acetilcolina. Embora tenha nas duas vias. Vamos lá. Rever algumas coisinhas. Vamos rever primeiro algumas coisinhas. Vamos lá. Senhores, isso aqui é simpático ou parasimpático? Simpático. Simpático. Então, isso aqui é parasimpático. Lembrar que o neurônio que tem o corpo celular dentro do sistema nervoso central, ele é um neurônio colinérgico, então ele libera acetilcolina. Isso aqui é receptor nicotínico, isso aqui é receptor nicotínico. Aqui eu tenho um adrenérgico, então ele libera norepinefrina, receptores alfa ou beta no músculo, ou no músculo liso, ou glândulas e tal. E aqui, novamente, eu tenho acetilcolina, só que agora com receptores muscarínicos. Boa. Então, vejam só. Eu tenho acetilcolina tanto na via simpática quanto na via parasimpática. Primeiro detalhe. Se eu for aplicar alguma coisa que vai alterar a acetilcolina, vai impactar só simpático ou só parasimpático? Na verdade, os dois. Os dois. Em ambos os casos eu tenho. Então, geralmente, quando você faz uso de alguma droga, você não vai utilizar como é que se diz? Não, meu pai. Imitadores de acetilcolina. Você não vai agonistas de acetilcolina puramente, porque ele pode ativar simpático e parasimpático da mesma forma. O que você vai levar em consideração é isso aqui, ó. Muscarínico. Então, eu teria que ter um agonista de acetilcolina, mas que fosse específico para receptores muscarínicos. Aí eu isolo a brincadeira. Eu quero que ele ative parasimpático, ele vai ter que ter um agonista de acetilcolina para receptores muscarínicos. Ou se eu quero ativar o simpático, eu tenho aí as formas alfa, beta, né? O bloqueador, o agonista de alfa e beta, ou a própria norepinefrina ou epinefrina. Então, mas vejam que nicotínico dificilmente eu vou utilizar. Dificilmente eu vou utilizar porque em ambos os casos a gente tem a ativação dos dois, tá? Então, nesse caso, seria um aumento do tônus muscular no geral, já que vai afetar as duas vezes, né? Não? Perfeito. Isso é uma das conclusões com relação ao hidrofônico, correto? Tá falando? Isso. Então, vai ser um tônus muscular esquelético, geral, né? Para todo o corpo. Tem que ser algo que não seja específico de muscarínico ou nicotínico. Ou de muscarínico ou adrenérgico. Se for alguma coisa nicotínica, você pode ativar os dois. Então não dá para eu dizer muita coisa. Mas o que eu poderia dizer se tiver algo que seja nicotínico, que ele vai afetar o tônus esquelético? Entenderam a brincadeira? Ok.
Senhores, cuidado, muito cuidado. Se eu quero analisar, se eu quero ter alguma resposta muscular esquelética, a tendência é que você utilize qualquer coisa nicotínica. Alguma coisa que ative um bloqueador nicotínico. Então, em geral, o que ele vai afetar mais? Tônus muscular esquelético. Se eu quero específico de... E por que não afeta o autônomo necessariamente? Porque você tem tanto lá quanto aqui. Você vai baixar os dois ou subir os dois, por exemplo. Então, não tem muito sentido. Se eu quero tratar alguma coisa relacionada com receptor, com ativação adrenérgica, estamos falando de bloqueadores ou agonistas de alfa e beta, agonistas de norepinefrina e epinefrina, qualquer coisa assim. Se eu quero ativar parasimpático, eu tenho obrigatoriamente que utilizar receptores muscarínicos. Então, um ativador muscarínico, um inibidor muscarínico, aí tudo bem, tá? Para fazer aquelas coisinhas que, inclusive, vamos falar rapidinho aqui, só para já relembrar. Se for uma droga parasimpático-mimética. Vou fazer melhor, rapidinho. Eu vou tirar essa partezinha aqui, porque eu acho que é interessante para a gente já ir colocando nomes e falando nomes mais bonitos, né? Se eu tiver uma droga parasimpático-mimética, que receptores você utilizaria? Que essas drogas utilizariam? Muscarínicos. Muscarínico. Se ela é parasimpático-mimética, ela vai ser agonista ou antagonista muscarínica? Agonista. Agonista. Se eu falar que uma droga é simpaticolítica? Ela vai ser antagonista aos receptores alfa e beta. Alfa e ou beta, tá? Porque pode ser pode ser muito específico, tipo beta bloqueador, um alfa bloqueador, pode ser muito específico, pode ser geral. Então, e ou alfa e beta. Espera, você falou parasimpaticolítica ou simpaticolítica? Simpaticolítica. Simpaticolítica? Simpaticolítica. Em que receptores ela vai agir? Alfa e beta. Alfa e beta, bloqueando alfa e ou beta. Ok? Boa. Então, só relembrando, se tiver qualquer coisa que seja nicotínico, já pensa mais em músculo esquelético. Se tiver alguma coisa muscarínico, pensa em parasimpático. Se for alfa e beta, adrenérgicos, alfa e beta, simpático, tá? Prevalência de efeito adrenérgico. Correto? Não. Por que não? Porque a gente acabou de ver aqui como vai influenciar duas vias, não vai ter a prevalência de nenhuma delas. Deve apresentar bradicardia severa. É o mesmo raciocínio. Deve apresentar um aumento do tônus simpático. Novamente, o mesmo raciocínio. Deve apresentar um aumento do tônus muscular. Estamos falando... Foi aquele que estava falando, que como está aumentando as duas vias, então vai ter um aumento do tônus muscular no geral. Pronto. Espera, como assim, professor? O que é um tônus muscular? O que é aumentar o tônus muscular? A capacidade do músculo? Ele está, de forma basal, ele já está, de certa forma, contraído. Isso é tônus muscular. Eu aumentar o tônus significa que eu aumento a força de contração. Eu não estou dizendo que necessariamente eu tenha a contração, mas eu já preparo o músculo. Lembra mais ou menos daquela história que a gente falou de você aproximar Talvez vão confundir essa brincadeira, mas quando você aproxima do limiar, ou seja, fica muito mais fácil você ativar uma célula qualquer. Então, quando eu falo em tônus muscular, é como se fosse mais ou menos isso. Eu já deixo o músculo pré-contraído, digamos assim, pronto para fazer uma contração muscular. Eu aumento o tônus muscular. Senhores, estamos falando de um modo geral. Entendeu, Manuela?
Não. Tônus muscular é o quão contraído está agora. Perda do tônus muscular significa que ele está mais relaxado do que nunca. O indivíduo ele senta de coluna ereta porque ele tem um tônus muscular. Se ele começa a sentar encurvado, né, corcunda, significa que ele está perdendo o tônus muscular. Se ele senta muito esticadão, significa que ele aumentou o tônus muscular. Tônus muscular é a capacidade de contração, digamos assim. Ficou claro? Sim. Deve aumentar o tônus muscular. Um inibidor de acetilcolinesterase, vamos pensar no que ele faria com a célula, irreversível, inclusive. Ele vai permitir que tenha mais acetilcolina disponível nas fendas sinápticas. Porque essa acetilcolina não vai ser degradada pela acetilcolinesterase. Isso poderia afetar simpático ou parasimpático? Quase que de forma igual. Então, você não pode dizer que teria uma prevalência de um ou prevalência do outro. Só nisso aí, matou metade das questões, das alternativas que tem aí. Tudo bem. Acabou, foi tudo. Seria aquela história de como a acetilcolina ainda está inteira, ela consegue se ligar com o receptor nicotínico. É capaz de ativar receptores nicotínicos. Aí, como vai ter mais acetilcolina, vai ter mais acetilcolina inteira também, então, e ela ativa mais receptores, aumenta a contração. Aumenta a possibilidade de contração. Aumenta o tônus muscular. Entendi. Entendi, professor. Obrigada. Tudo bem, senhores? Professor, eu pedi pra Amanda lhe mandar só mais uma questãozinha. Tem como o senhor ver, por favor? Que é essa aqui, né? Não, não. Eu acho que ela mandou agora. É a que tá depois dessa daí. Durante um... Nossa, viu? A cabeça tá abaixo o negócio. Durante uma automedicação inapropriada, um idoso faz uso de um medicamento que o faz apresentar a seguinte sintomatologia: diarreia, vontade de urinar, vontade de urinar frequente e dificuldade de respirar, broncoespasmos. Qual deve ter o princípio? Qual deve ser o princípio ativo do medicamento? Isso aí são atividades simpáticas ou parasimpáticas? Diarreia, vontade de urinar frequente, broncoespasmos. Isso é simpático ou parasimpático? Simpático? Simpático. Simpático não, parasimpático. Diarreia, ativação do trato gastrointestinal. Vontade de urinar. Isso é puro parasimpático, né? Dificuldade de respirar por causa de broncoespasmos, de contração dos brônquios e bronquíolos. Isso é parasimpático. Então seria ativação parasimpática. Atropina é um antagonista muscarínico. Antagonista. Se é antagonista, ele faz o contrário dos muscarínicos. Todo mundo já sabe que muscarínico é parasimpático. Então, não é atropina. Succinilcolina, bloqueador neuromuscular esquelético. Bloqueador neuromuscular esquelético. Esquelético, ninguém está nem falando de esquelético, isso aí é parasimpático. Fenilefrina. Agonista alfa. Alfa é simpático. Simpático não seria o caso. Metildopa, ele é um agonista alfa 2. Alfa é simpático. Então, o que seria o agonista muscarínico. Algo que faz a função nos receptores muscarínicos. Que é o que a gente falou agora há pouco. Tudo bem nisso aí? Essa questão? Tudo bem, professor. Tudo, professor. Hipertermia maligna é uma síndrome que se manifesta durante uma anestesia geral.
geralmente induzida por anestésicos haloginados, através da abertura de canais de cálcio no retículo sarcoplasmático, sem que haja necessariamente potencial de ação deflagrado, podendo inclusive ocasionar óbito de modo súbito durante o processo anestésico. Sobre o texto apresentado, pode-se afirmar: a doença está relacionada com canais de rianodina? O que vocês acham? Que é um canal de rianodina? Sim. Eu acho que sim. A doença está relacionada com os receptores de hidropiridínicos, que é um receptor DHP. É o que vai receber o impulso, é? No túbulo T. Tá? Então, Acho que não. ele não tem a ver com cálcio, né? Ele não tem a ver com cálcio. Quem é que tem a ver com cálcio? Basicamente, você tem duas... Tem mais, né? Na verdade, não vou falar dessa forma, não. Mas da forma que a gente viu a molecular, a parte de contração molecular, a gente tinha lá a rianodina que abre os canais de cálcio para que o cálcio saia do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma, e a gente tem também a cerca, por exemplo, que puxa do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático. A doença está relacionada com a proteína calsequestrina no retículo sarcoplasmático. Senhores, eu acho que eu não falei para todo mundo a história da calsequestrina, porque me perguntaram numa prática, e eu não sei se eu falei, então eu já vou aproveitar até aqui. Calsequestrina, senhores, são proteínas que meio que armazenam cálcio, só que no caso dos músculos esqueléticos, a calsequestrina ela está dentro do retículo sarcoplasmático. O que mantém o cálcio preso ali bonitinho? A calsequestrina. Então, seria mais ou menos o seguinte. Você tem a fibra muscular. Na fibra muscular, você tem os túbulos T. Aqui você teria o retículo sarcoplasmático. Então, vê só. DHP está aqui. Rianodina está aqui. E aqui você teria a cerca. Então, a rianodina... você tem a liberação do cálcio para o sarcoplasma. No caso da cerca, ele puxa o cálcio para o retículo sarcoplasmático. E para manter esse cálcio aí bonitinho dentro do retículo, isso aqui quem faz é a calsequestrina. Entenderam? Ela está presente dentro do retículo sarcoplasmático. No caso do músculo liso, ela pode ser apresentada fora, mas no esquelético ela está dentro, tá? Esquelético e cardíaco, dentro. Então, a proteína calsequestrina, na verdade, não. A doença induz o aumento da respiração anaeróbica, que tem a ver, Jesus, com músculo esquelético. A doença induz uma produção de ATP pelo músculo, induzindo um aumento da temperatura corporal. Ó, aqui é um probleminha que a gente tem nessa questão. Porque, vejam só, quando a gente fala em hipertermia maligna, a gente leva em consideração que seria a abertura de canais de cálcio para o citoplasma, através de abertura de canais de sódio do retículo sarcoplasmático, sem que haja necessariamente um potencial deflagrado. Ou seja, o que a gente vai estar falando é disso aqui, ó. Vou botar aqui de novo, bem grande, para ficar todo mundo vendo aí. Já diz na questão... Já diz na questão que o problema é o cálcio aqui. Aumenta a disponibilidade de cálcio aqui. Então, o problema vai ser na dihidropiridina? Não. O problema vai ser na rianodina. Não é ela quem abre e permite a saída de cálcio? Então, na questão já diz que o problema vai ser rianodina. Então, já fica claro que o problema é lá na rianodina. Professor. Disponibilidade. Mas olha por que eu estou dizendo que tem um problema na questão.
Se você aumenta o cálcio aqui, o que acontece com o metabolismo dessa célula? Aumenta. Você aumenta o metabolismo. Se aumenta o metabolismo, o que acontece com o ATP, por exemplo? Aumenta. A demanda por ATP aumenta, então a produção de ATP aumenta. Induz um aumento da produção de ATP pelo músculo, induzindo um aumento da temperatura corporal. E é exatamente isso que acontece no paciente. Ele tem uma hipertermia por conta do aumento da temperatura, por conta do aumento da atividade muscular. Agora, quem é o responsável por isso? Os canais de rianodina. Viram que tem um problema aí? Tem duas alternativas aí na brincadeira. Tudo bem? Professor, por que não pode ser a letra B? Porque o DHP também não ia ajudar o cálcio a sair? Ele ativa a rianodina. Ele não está diretamente ligado ao cálcio. Ele vai ativar a rianodina. Aqui, daqui. Professor, eu pensei assim da letra B tá errada. Me diga se tá certo ou me corrija. Se na questão ele fala que não teve o potencial de ação deflagrado e a mudança conformacional do DHP que vai puxar a rianodina, ela acontece quando o potencial de ação passa pelos túbulos T. Poderia ser por isso? Talvez até seja melhor explicar dessa forma mesmo. Se você não tem um potencial de ação, como é que você vai ativar a DHP? Não teria como. Entendeu? Professor, Uhum. a calcequestrina, ela não é a proteína que armazena o cálcio dentro do retículo, certo? Retículo. Se ela não estiver funcionando, mas a rianodina estiver ok, não sai. É isso? Se a rianodina tiver ok e a calcequestrina, a tendência é que aumente a saída do cálcio. Eu vou dizer que vai sair o cálcio, nesse caso, por exemplo, da hipertermia? Não, por quê? Porque ela só mantém lá dentro. Quem permite a saída? Rianodina. E tem Pois outro. é. A rianodina mesmo. Mas a rianodina está funcionando bem. Não poderia considerar que ela abriu e o canal e os cálcios saíram? Então o problema é na calcequestrina. Não houve potencial de ação. Certo. Mas se tivesse dito que houve potencial de ação, já mudaria totalmente a questão. Porque aí você teria envolvimento da DHP, você teria envolvimento da rianodina, você teria o envolvimento da calcequestrina, poderia ter um bloqueio da cerca, teria muita coisa envolvida. Certo. Ok. Obrigada. E tem, inclusive, algumas cálcio ATPase aqui também. Existem cálcio ATPase, inclusive tem outra também que é sódio, quer ver o nome? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar o nome. Sódio alguma coisa cálcio NXC. Tem outra proteínazinha aqui que também está envolvido com cálcio, que ela permite a entrada de sódio. As células musculares têm isso. Opa, botei foi 2 aqui, não era 2 não, né? Essa proteínazinha, esse canal é muito interessante, que ele puxa sódio para dentro, ao passo que ele joga cálcio para fora. Então existe inclusive essa bombazinha aqui, que é uma bomba secundária, NXC, Sódio Exchange Cálcio. Então ela puxa sódio e joga fora cálcio. Puxa sódio e joga fora cálcio. Então fazendo com que diminua a quantidade de cálcio aqui. Então tem muita bomba envolvida, muita coisa envolvida, muita coisa envolvida. Tem essa aqui que joga fora cálcio por conta da presença de ATP, existe essa também. Então é muita coisa. Eu teria, por exemplo, que especificar alguma coisa que para excluir as outras, sabe? Porque se eu deixar muito vago assim, um potencial de ação, pá! Aí tem muita coisa envolvida. Acho que tem mais uma só, né?
E vamos embora. 10. Professor, Aham. bem aí no enunciado tá falando sem que haja potencial de ação. Aí, no caso, a rianodina não ia agir, né? Porque, Aí tipo, não tá mandando o estímulo, o Aí impulso. é o problema. É exatamente aí que está o problema. Se não vai ter o potencial de ação, você não teria ativação da DHP. Só que na hipertermia maligna, você tem por conta dos anestésicos, a rianodina ela libera a saída de cálcio. Entendi. E Obrigada. manifesta durante uma anestesia geral, geralmente induzida por anestésicos halogenados, através de abertura de canais de cálcio do retículo. Como é o nome dessa proteína? Rianodina. Sem que haja necessariamente um potencial deflagrado. Não houve ativação por conta do DHP, mas o canal de cálcio foi aberto. Rianodina. A fibrose cística é uma doença patógena, não sei o que, considerando essas alternativas abaixo, podemos afirmar que portadores de fibrose cística têm maior possibilidade de hiperpolarização das células endoteliais, o que dificulta a liberação de enzimas do pâncreas. Captura de cloreto do suor. Está certo ou está errado? A etiopatologia está relacionada com a mutação dos canais de cloreto, em especial nas células epiteliais, que dificulta a permeabilidade a esse íon. Portador de fibrose cística tem maior possibilidade de hiperpolarização das células. Tem maior possibilidade. Correto ou não? Não, Por que não? porque vai ser o contrário. Se o cloreto não está conseguindo entrar no tecido, ele não vai hiperpolarizar. Pronto. Os portadores de doença do beijo salgado têm o potencial de repouso da... Meu Deus, está muito pequeno, ou sou eu que estou cego. Os portadores da doença do beijo salgado têm potencial de repouso na membrana de suas células mais próximo do limiar de ação, dificultando a entrada de íons cálcio e, consequentemente, a liberação de enzimas pancreáticas. Correto ou não? Correto ou não? Não, eu acho. Vamos passar. Pacientes não portadores de síndrome de fibrose cística têm potencial de membrana. Meu Deus do céu, eu estou perdidinho nesse negócio. Pacientes não portadores de fibrose cística têm potenciais de membrana das células epiteliais mais próximos ao limiar de ação, o que permite a passagem passiva de cloreto para as células epiteliais. E agora? Não. Por que não? Não. Porque no enunciado diz que o cloreto está com dificuldade de permear. Hipoteticamente considerando que as células nervosas possuem canais CFTR, que é o canal de cloreto lá, poderíamos supor que os portadores de fibrose cística teriam sintomas semelhantes ao do tétano, hiperativação do sistema nervoso central. Correto ou não? Correto. Todas as alternativas estão incorretas. Vamos lá. Senhores, canal de cloreto. Primeiro, o canal de cloreto, ele permite o influxo ou efluxo de cloreto. Qual é o gradiente de concentração do cloreto? Tem mais. Ele entra dentro da célula, no caso. Ele está mais presente fora da célula do que dentro da célula. Então, o gradiente de concentração é no sentido de influxo. Tá. Então, se ele faz o influxo, a ideia é que ele causa uma hiperpolarização. Tá? Portadores de fibrose cística têm maior possibilidade. Portadores de fibrose cística têm maior possibilidade de hiperpolarização. Exatamente o contrário. Se ele não tem o cloreto funcionando, dificulta a permeabilidade, não entra cloreto. Se não entra cloreto, então, consequentemente, não vai ter hiperpolarização.
através do cloreto, logicamente. Os portadores B de salgado têm um potencial de repouso de suas células mais próximo do limiar, dificultando a entrada de cálcio. Consequentemente, a liberação das enzimas pancreáticas. Senhores, o potencial de repouso da membrana de suas células mais próximos ao limiar. Para ela se tornar mais próxima ao limiar, o que precisaria acontecer? Entrada de Sódio. Sódio. Estamos falando de sódio? Não. Não. Então não seria aproximar do limiar. Na verdade, o que o cloreto faz é distanciar do limiar. Pacientes não podem... Professor, mas quando tem tétano, o que vai acontecer não é exatamente que o cloreto não vai entrar e vai ficar mais sensível a estímulos? O cloreto não vai entrar. Se o cloreto não entrar, o que acontece com a célula? Ela fica mais positiva, menos negativa. Ela fica no potencial de repouso. Ela fica no potencial de repouso. Vai ser mais fácil a ativação porque ela não vai estar hiperpolarizada. Ela está no potencial de repouso. Não significa dizer que ela está mais próxima. Ela até está mais próxima do limiar, se comparar a hiperpolarização com o potencial de repouso. Entendeu ou não? Não. Deixa eu falar. Quando eu falo em potencial de repouso, eu estou falando nessa voltagem aqui. Quando eu falo em hiperpolarização, eu estou falando disso aqui para baixo. O que o cloreto faz? O cloreto, quando você tem a presença de glicina, lá no caso do tétano, a presença de glicina, ela faz com que abra os canais de cloreto. Então, isso aqui vai acontecer. Você distancia do limiar. Agora, não tem o cloreto, o que acontece? Ela está aqui, ó. Ela está nesse ponto aqui. O caso de hiperpolarização é como se fosse um extra, é a mais. Ela não está no potencial, não está no normal da célula. O normal da célula é aqui, ó, no potencial de repouso. Ela está... Então, se o cloro não vai influenciar no potencial de repouso, como é que a tetania vai causar essa hipersensibilidade? Ah, olha só. A tetania não, o tétano. O tétano. O tétano, tá. O que a gente falou é que o grande problema do tétano é porque você tem uma superestimulação do sistema nervoso central. Lembra que quando a gente falou, por exemplo, que o cérebro ele só consegue captar 1% dos estímulos? Como é que 99% dos estímulos não afetam o cérebro? Porque tem a presença do cloreto. Porque tem a presença do cloreto. Ou seja, a glicina hiperpolariza a célula. Eu não estou dizendo que isso aí seria o bloqueio, que a gente disse que seria um bloqueio. O que eu estou dizendo é que, nesse caso, então, olha só, o cloreto ele vai fazer uma hiperpolarização. A falta do cloreto volta todo mundo para o potencial de repouso. Qualquer estímulo que tem agora, ela fica assim, aí tudo bem, ela fica mais próximo do limiar para uma ativação. Quando eu tenho presença do cloreto, está lá embaixo. Ela está hiperpolarizada, mas não é o estado normal dela. Tá? Então, no caso, a falta do cloreto, ou, por exemplo, a falta da glicina, pode fazer com que o indivíduo tenha tétano. Desenvolva o tétano. Correto? Correto. Correto, porque, na verdade, se tem a falta do cloreto ou a falta da glicina, eu não teria ação dos cloretos, consequentemente, todas as células estariam no potencial de repouso, mais facilmente podendo atingir o limiar. Então, não muda o potencial de repouso, né?
O potencial de repouso continua o mesmo. O grande problema é porque o fato dela estar hiperpolarizada é uma condição é uma condição não normal. Quando ela está polarizada, ela é a condição normal, que seria essa voltagem, tudo bem, mais próxima do limiar, mas não vai alterar o limiar em si, não vai deixar a célula mais próxima, não, ela volta ao ser o que era, Entendi, professor. certo? Deixa eu só ver aqui um negocinho que eu tinha uma reunião marcada, não sei que horas é essa reunião. Tô preocupado com... Não, o cara não mandou mensagem. Tá, beleza. Então, olha só, o grande trunfo aqui, ó que bonito. Hipoteticamente, não tem, tá? Não tem, é só hipotético. Considerando que as células nervosas possuem os canais de cloreto, poderíamos supor que pacientes com fibrose cística teriam sintomas semelhantes ao tétano. Sim, porque qualquer estímulo estaria mais próximo, como as células estariam todas em estado de repouso, ela estaria, logicamente, mais próximo do limiar. Então, qualquer estímulo poderia desencadear uma hiperativação do sistema nervoso central. Perfeito. É como se fosse a falta, pronto, é como se fosse a falta, vamos envolver outra coisa, a falta do glutamato. Do glutamato não, do GABA. Se a gente considerar que a glicina hiperpolarizam as células, é um bloqueador nas células da medula, estamos falando do GABA do semelhante ao GABA para o sistema nervoso central superior, que é o inibidor, é o principal neurotransmissor e inibidor do sistema nervoso central. Seria mais ou menos isso. Entendido? Certo, professor. Sim, Entendido. professor, certo. Pronto, senhores. Tá bom, né? Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Ajudou muito a gente. Muito obrigada. Já foi um bocadinho de coisa. Obrigada, professor. Só relembrando... Obrigada. 10h30? Não, eu olhando pro relógio. 18 horas, né? Terça-feira. Isso. Terça-feira de manhã a gente começa endócrino já. Olha, vamos correr. Um abraço, senhores. Um abraço, professor. Tchau, Obrigada. professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Senhor.